O Donald Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos de forma definitiva e sem contestação. E por isso mesmo já vai começar a governar de fato, como ele prometeu. E uma das suas primeiras ações será terminar com a guerra da Ucrânia. E como é que ele vai fazer isso? Através da negociação, já que ele tem aproximação com o presidente da Rússia, considerado o principal inimigo dos Estados Unidos pelo governo anterior de Joe Biden. O presidente Vladimir Putin ainda não se pronunciou, mas já mandou que o Kremlin o cumprimentasse pela vitória. O mesmo fazendo outros líderes da direita, o próprio Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Mesmo fazendo o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. E para isso, ele tem condições objetivas, que é a aproximação com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Apesar de ser este considerado o maior inimigo dos Estados Unidos pela administração anterior, com a posição com a qual não concorda o Trump. E aí você entra nas contradições, que são as contradições da política, que você vê evidente justamente naquele balaio de apoios do Donald Trump por parte da direita. E isso começa com o presidente da Turquia, o Erdogan, e o primeiro-ministro de Israel, o Netanyahu, ambos entusiastas, apoiadores do Trump na eleição. O próprio Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, também mandou seu telegrama de apoio efusivo ao Trump, apesar de ter sido apoiado e que tem apoiado a administração de Joe Biden. Zelensky se disse inclusive disposto a trabalhar pela paz ou abrir caminho para a paz. Só que a paz na Ucrânia vai exigir a entrega de 20% do território à Rússia, e neste território está justamente o acesso ao Mar Negro, que é a saída para o mar da Ucrânia. Então a Ucrânia ficaria sem mar. Mas guerras à parte, vamos ver a situação como é que ficou com essa eleição do Donald Trump, pela segunda vez presidente dos Estados Unidos. E como sugerem as manchetes, muito bem empoderado, que Guga Chakra de O Globo. Empoderado e messiânico, Trump se vinga e volta à Casa Branca. E agora vem os problemas: tarifas, deportação e instinto sobre juros. O que esperar da economia dos Estados Unidos? Tarifas ali, ele vai, é uma promessa de campanha, ele não terá como fugir, não é? Ele é republicano, né? E é um governo totalmente devotado para os grandes negócios. E diz, segundo essa sua filosofia, diminuindo impostos, quer dizer, beneficiando os grandes e poderosos e sacrificando o povo, isso vai diminuir o custo de vida, vamos ver. Agora, deportação, o Trump prometeu deportação em massa. Deportação em massa dos imigrantes. E entre esses imigrantes estão justamente os venezuelanos. Não é? São 500 mil venezuelanos que saíram da Venezuela só nos últimos 4 anos, o que totalizaria 800 mil venezuelanos. Para onde é que vai esse pessoal todo? Porque o Maduro não vai querê-los de volta, inclusive porque ali estão muitos dos inimigos do regime e, mais do que isso, não é? Todos os delinquentes que se infiltraram entre os imigrantes e chegaram aos Estados Unidos. Inclusive aquele famoso trem de Aragua, uma gangue de malfeitores que
que já faz, das suas nos Estados Unidos, e levou o Trump a dizer que essa política de abertura para a imigração por parte do Biden só trouxe bandido para os Estados Unidos. Aqui fala da situação da candidata derrotada, Kamala Harris, dizendo que democratas precisam lamber feridas e entender se urnas indicam um país diferente. Só que na Folha de São Paulo, a jornalista Patrícia Campos Melo fala: democratas vendem fibras e eleitor que elege Trump quer carne vermelha. Aqui é a apreciação da jornalista, segundo a qual os democratas estão preocupados mais com a tecnologia e o Donald Trump em fornecer mais carne, mais alimentos para a população e possivelmente, e segundo ele, é mais barata. Aqui temos derrota de Kamala, azeda Partido Democrata e aponta ineficiência. Aos 78 anos, o milionário Donald Trump é o mais velho eleito nos Estados Unidos. Trump tem maior votação popular de um republicano em 20 anos. Vitória vinga os excluídos da prosperidade americana. E aí tem a repercussão nos outros países, inclusive no Brasil. Lula parabeniza Donald Trump, defende o diálogo e fala em trabalho conjunto com o eleito. Ânimo por Bolsonaro elegível, ele está ainda inelegível, após volta de Trump, esbarra em decisões improváveis. Republicano ofereceu o caos, reivindicou mais poder e os eleitores americanos toparam. Elon Musk gasta milhões ao apostar em Trump, vence e deve fazer parte do novo governo. E aqui a situação mais dramática no Brasil: o dólar começa a cair com expectativa por corte de gastos, ofuscando a vitória de Trump nos Estados Unidos. E aqui vamos à nossa política interna, não é, com Lula. O Lula, ele, a meu ver, caiu na tentação do fogo eleitoral e anunciou apoio à candidata Kamala Harris, ainda que de forma indireta, mas que foi muito bem entendido assim, inclusive pela equipe do Trump. A meu ver, não deveria ter feito isso, mas o fez, né? O Lula, ultimamente, ele não está com a cabeça fria de antigamente. Essa história do veto à Venezuela, né, nos BRICS, pegou muito mal para ele, e tudo demonstra ser outra atitude estiva, a meu ver, e que vai ter grande repercussão, sobretudo na política latino-americana. E por falar, né, na Venezuela, o Maduro ainda não se pronunciou, mas não quer também problemas com o Trump, como também não quer a Cláudia Sheinbaum, a presidente do México, que deverá cumprimentar o presidente e já anunciou que, apesar de esperar pelos resultados finais, o que ocorrerá só mais ou menos à noite de hoje, não é? Mais de 24 horas depois de terminada a votação nos Estados Unidos, é que ela se vai pronunciar oficialmente. Mas ela já disse que, apesar de todas aquelas promessas de deportação em massa, ela confia em que a nova administração americana vai deixar tudo como está para os mexicanos, pelo menos. E aqui a gente vê Lula, né? Novamente, Lula parabeniza Donald Trump, defende o diálogo e fala em trabalho conjunto com o eleito. Espero que Trump seja pragmático como Bush.
afirma Celso Amorim, o principal assessor de política exterior de Lula. E aqui do lado nós temos o ânimo por Bolsonaro. Bolsonaro elegível, ele está inelegível por mais 8 ou 16 anos, não sei bem, mas que há ainda uma disposição do Supremo de deixar o Bolsonaro assim, e isso não vai depender também só do Supremo, vai depender da situação política pessoal do Bolsonaro ali dentro da direita, né, que sofre o assédio de seu principal esteio político, que é o governador de São Paulo, o Tarcísio Freitas, que vem se posicionando ali, aliás, desde a última eleição do prefeito de São Paulo, como um virtual candidato à vaga do Bolsonaro na direita, ou seja, a liderança nacional de direita, e, logicamente, a disputa à presidência da República em 2026.